Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as ordens e classes. Vejamos as representações. Nós temos aí a unidade, representada pelo cubinho, uma unidade. Dezena, representada pela barra. Nós temos aí 10 unidades, que formou uma dezena. Centena, representada pela placa. Nós temos aí um conjunto, um grupo de 100 unidades, que formou uma centena. E temos a unidade de milhar, representada pelo cubo, ou seja, 1000 unidades, que formou uma unidade de milhar. No sistema de numeração decimal, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Então, uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades representam a mesma quantidade expressa pelo numeral 100. Observe as representações. Nós temos aí um cubinho, que é igual a uma unidade, uma barra, que é igual a uma dezena, uma placa, que é igual a uma centena, e um cubo, que é igual a um milhar. Vejamos a quantidade expressa pelo numeral 100. Nós temos aí 100 cubinhos, que é igual a uma placa. Então, 100 unidades é igual a uma centena. 10 barras é igual a uma placa. Então, 10 dezenas é igual a uma centena. Três ordens formam uma classe. Portanto, uma classe completa, ela tem 3 algarismos. A classe das unidades simples é formada pelas centenas, dezenas e unidades. Observe, nós temos aí o numeral 100 representado na tabela da classe das unidades simples. Atenção! Quando colocamos 2 zeros à direita do número que representam a terceira ordem, eles formam as centenas exatas. Observe aí o numeral 200, 400 e 700 como exemplo, representando a terceira ordem. Quando trabalhamos com centenas exatas, nós operamos com quantidades iguais. Veja, uma centena é igual a 100. 2 centenas é igual a 100 mais 100, que é igual a 200. 3 centenas é igual a 100 mais 100 mais 100, que é igual a 300. E assim sucessivamente. Vamos falar do milhar. Veja, 10 centenas ou 1000 unidades correspondem a 1 milhar. A figura representa 10 placas que contêm 100 unidades cada. Contando-se os quadrados um a um, observamos 1000 unidades no total da figura. 1000 cubinhos é igual a um cubo. Então, uma dezena é igual a 10 unidades. 10 dezenas igual a 100 unidades. E 10 centenas igual a 1000 unidades. Observe no quadro a ordem ocupada por cada algarismo do numeral 4179. A
unidade de milhar ocupa a quarta ordem. As 3 primeiras ordens compõem a primeira classe. A quarta ordem já pertence à segunda classe e é representada no quadro valor de lugar pela letra M ou por um UM, que significa unidade de milhar. Observe as igualdades que expressam o número 1000. 1000 unidades é igual a 100 dezenas, que é igual a 10 centenas, que é igual a uma unidade de milhar. Desconsidere a vírgula, depois do número 1 em 1000 unidades, seria um ponto, representando 1000 unidades. Observe a sequência de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. O nosso sistema de numeração é um sistema de posição, porque o valor de um algarismo depende da ordem que ele ocupa, ou seja, da sua posição na escrita do número. Como por exemplo aí. Observe, nós temos o número 9285. E cada algarismo em uma ordem. O número 5 ocupa a primeira ordem. Então, nós temos 5 unidades. Lembra que a primeira ordem é a unidade. O número 8 já ocupa a segunda ordem, a ordem das dezenas. Então, nós temos aí 8 dezenas, que é igual a 80 unidades. O número 2, ele ocupa a terceira ordem, a ordem das centenas. Então, nós temos aí 2 centenas, que é igual a 200 unidades. Já o número 9, ele está ocupando a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Então, nós temos aí 9 unidades de milhar, que é igual a 9.000 unidades. Observem que a ordem ela começa do final. Não esqueça desse detalhe. Como vimos, em um número, os algarismos se agrupam em classes. Cada classe ela tem 3 ordens: unidades, dezenas e centenas. Nós vamos estudar apenas a primeira e a segunda classe até a quarta ordem. Veja como fica a representação do número no quadro valor de lugar. Nós temos aí o número 4.179 representado no quadro valor de lugar. Nós começamos a representar o número no quadro do final, porque a primeira ordem é a ordem do final, certo? A ordem das unidades. E assim, nós damos sequência ao preenchimento. Então, 9 ocupa a primeira ordem, as unidades. O 7 a segunda ordem, dezenas. O 1 a terceira ordem, centenas. E o 4 a quarta ordem, unidade de milhar. Veja a representação do milhar com material dourado. Observe. Nós temos aí a representação do numeral 3.225. Observe a representação desse numeral no desenho que eu tenho aí, que nós temos do material dourado.
Se o número ele faz parte da classe dos milhares, isso é indicado pela palavra mil. Portanto, nós temos aí 3.225, porque este número ele faz parte da classe dos milhares. Observe, se fôssemos representar esse numeral na tabela, nós teríamos aí 5 unidades, 2 dezenas, 2 centenas e 3 unidades de milhar. Portanto, esse número faz parte da classe do milhar. Por isso, ele é indicado pela palavra mil, 3.225. Relembrando, nós temos aí o material dourado, o cubinho, ele representa as unidades, então temos aí um cubinho, portanto uma unidade. A barra, que representa as dezenas, temos aí uma dezena, que é o mesmo que 10 unidades. É formada por 10 unidades. A placa, que representa uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades. E nós temos aí o cubo, que representa um milhar, ou 10 centenas, 100 dezenas, ou 1.000 unidades. Vamos relembrar as classes. Nós estudamos a classe das unidades simples, que é formada pela primeira, segunda e terceira ordem, sendo a primeira ordem as unidades, a segunda ordem as dezenas e a terceira ordem as centenas. Vimos também a classe dos milhares, a quarta ordem, unidades de milhar, quinta ordem seria as dezenas de milhar e sexta ordem as centenas de milhar. Portanto, nós estudamos até a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar, que pertence à segunda classe. Espero que tenha esclarecido para vocês este conteúdo. Eu finalizo com uma frase que diz assim: educar não é ensinar respostas, educar é ensinar a pensar. Esta frase é de Rubem Alves. Um beijo e até a próxima.